Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior, junto com o professor Eliseu e a professora Juliana fazemos parte do projeto Bioquímica Ensino Híbrido. Nessa videoaula será abordado o conteúdo de carboidratos complexos. Como esse conteúdo é muito extenso, essa videoaula será dividida, ou esse conteúdo será dividido em duas videoaulas, né? Carboidratos complexos 1 e carboidratos complexos 2, tá? Se você ainda não assistiu a videoaula de carboidratos 1, onde foi abordado o conteúdo de monossacarídeos, disacarídeos, estrutura química, isomerias, ligações glicosídicas, eu recomendo você parar essa videoaula e assistir a videoaula de carboidratos 1. Bom, os pontos abordados basicamente nessa videoaula será o de polissacarídeos, conceitos e tipos. Vou falar um pouco sobre a diferença de homo e heteropolissacarídeos e vou dar ênfase, tá certo? Falando especificamente dos principais homopolissacarídeos, suas estruturas, tá? Bom, o que são polissacarídeos? O próprio nome já diz, né? Poli quer dizer vários, sacarídeos quer dizer açúcar. Então, nesse caso, o açúcar aqui são os monossacarídeos. Então, na realidade, são o que, ó? São vários monossacarídeos ligados uns aos outros, né? Formando assim uma cadeia enorme de vários resíduos de monossacarídeos. Lembrem-se, a diversidade estrutural dos polissacarídeos é caracterizado, olha só, pelos tipos de ligação glicosídicas, que no vídeo de carboidratos 1 isso ficou bem claro. Existe uma variedade de ligações glicosídicas e de acordo com a variedade de monossacarídeo que compõe esse polímero ou essa cadeia, tá certo? Essa variedade de monossacarídeo vai determinar inclusive o tipo de polissacarídeo que será formado. Se será um homopolissacarídeo, que homo, a palavra homo quer dizer igual, exatamente por apresentar apenas um tipo de unidade monomérica, né? Então, se aqui for glicose, aqui será glicose, 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 glicose e assim por diante. Se aqui for uma galactose, por exemplo, será galactose, galactose e assim por diante. Eles podem estar na forma linear ou podem estar na forma ramificada, tá certo? Formando ramos. Da mesma forma acontece nos heteropolissacarídeos. Os heteropolissacarídeos eles podem se encontrar na forma linear ou na forma ramificada. Mas a grande diferença entre eles é exatamente por ser, o próprio nome de dizer hétero, ele é constituído por dois ou mais tipos diferentes de monossacarídeos. Como, por exemplo, se esse rosa aqui for a glicose e esse aqui for a galactose, eu vou ter novamente uma glicose, galactose, glicose, galactose. Então, diferentemente dos homopolissacarídeos, eles são formados por unidades monossacarídicas diferentes e alternadas. Ou pode ser por mais de duas, né? Por exemplo, se esse aqui for a glicose, aqui a galactose, aqui a frutose, glicose, galactose, frutose, e assim sucessivamente, tá ok? Como eu disse a vocês, eu irei dar ênfase nessa primeira videoaula somente aos homopolissacarídeos, tá? E onde eu vou falar especificamente de alguns deles, tá? Vou falar do amido especificamente, vou falar do glicogênio especificamente, tá? Vou também falar da celulose, das dextranas e da quitina, tá? Porque eu coloquei aqui separadamente para lembrar vocês que esses dois aqui são polissacarídeos de reservas energéticas, né? Ou seja, o excesso de glicose é armazenado, estocado estrategicamente na formação desses polímeros. Qual é a grande diferença do amido para o glicogênio? A grande diferença está na sua origem. O amido é vegetal, tá? E o glicogênio é animal. Então, ou seja, o excesso de glicose nos animais são estocados na forma de glicogênio e o excesso de glicose no vegetal é estocado na forma de amido. Lógico que existem diferenças estruturais que eu vou comentar para vocês
logo a seguir. Esses três aqui, ó, eles já são polissacarídeos de importância estrutural. Estrutural, tá? A celulose, por exemplo, é de origem vegetal. A quitina é de origem animal. Ou seja, são polímeros que atuam na composição de estruturas. Seja estrutura de origem vegetal, seja estrutura de origem animal. Ou em estruturas bacterianas, como é o caso das dextranas. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que você me responda basicamente se existe alguma explicação estrutural que possa definir quando o polissacarídeo é de reserva energética, uma característica estrutural em comum entre os polissacarídeos de reserva energética e uma característica estrutural em comum entre os polissacarídeos de estrutura de função estrutural, tá certo? Bom, vamos lá. Inicialmente vamos falar sobre o amido. O amido, gente, ele é, como eu disse, um polissacarídeo de origem vegetal. Ele tem a função de ser reserva energética, ou seja, quando existe excesso de glicose, ele é estocado nessa estrutura. E ele é basicamente constituído por duas cadeias, tá certo? Ou duas formas poliméricas, ou duas formas de polímeros. Não tem esse acento aqui, não. Vamos lá. Quais são as duas formas? A primeira forma é a forma da amilose e a segunda forma é da amilopectina. Então, essas duas cadeias juntas formam a estrutura do amido, tá? Lembrem-se que existem vários tipos de amido. Existe amido de arroz, existe amido de milho, existe fécula, tá certo? De batata, amido de tapioca, enfim. O que irá definir o tipo de amido ou tipo de grão consiste exatamente na proporção entre essas amiloses e essas amilopectinas. Lógico, também vai variar de acordo com a sua origem vegetal, né? De acordo com a característica da espécie que está sintetizando esses amidos. Então, basicamente, o amido é formado por amilose e amilopectina. Então, quem é a amilose? A amilose, por exemplo, são estruturas alfa-ligantes, né? Alfa-ligantes do tipo 1,4, né? Então, se você for olhar aqui a estrutura da amilose, você vai ver a presença de uma ligação alfa 1,4, tá? Isso aqui na videoaula de carboidratos 1, eu expliquei porque é alfa 1,4. Essas ligações, elas são angulares. E essa angularidade dá à amilose a capacidade de se dispor espacialmente numa forma helicoidal. Então, a amilose, tá certo? Ela acaba tendo essa disposição helicoidal, exatamente devido a essa presença dessa ligação alfa 1,4, né? Lembrar que os níveis de amilose em um amido, ele varia de 15 a 25%, tá? Essa variação aqui é que vai determinar o tipo de amido que será formado, né? Lembrar que a maioria dos vegetais, dos cereais, a maioria dos grãos possuem amilose, tá certo? Na constituição do seu amido. A outra cadeia é a amilopectina. Então, da mesma forma que a amilose, a amilopectina ela possui o quê? Ligações alfa 1,4. Mas a grande diferença é a presença da ligação que alfa 1,6. Essa ligação alfa 1,6 representa um ponto de ramificação. Isso implica dizer que a amilopectina ela é bem mais ramificada do que a amilose. E essa ramificação ela ocorre basicamente entre a cada 24 a 30 monossacarídeos ou resíduos de glicose, ocorre um ponto de ramificação com a presença de uma ligação alfa 1,6. Sendo assim,
a organização, a configuração espacial do amido é basicamente assim. Eu vou ver o quem? Eu vou ver a amilose aqui, ó. Eu vou ver a amilose, basicamente, formando a sua estrutura, digamos, helicoidal, e vou ver as amilopectinas, tá certo? Ligadas a ela, formando, assim, uma configuração espacial semelhante, tá certo? A essa. Então, essa é a grande característica do amido, tá? Quando a gente... Opa, foi mal. Quando a gente passa para o glicogênio, isso aqui é o glicogênio, qual é a grande diferença do glicogênio para o amido? É exatamente os pontos de ramificação. Basicamente, o glicogênio tem uma estrutura semelhante à amilopectina, com ligações alfa-1,4 e ligações alfa-1,6. Porém, como eles são mais ramificados, ou seja, esse ponto de ramificação acontece entre 8 a 12 monossacarídeos, o glicogênio ele é muito mais compacto do que um amido. Lembrem também que existem basicamente dois tipos de glicogênio. O glicogênio hepático, tá? E o glicogênio muscular. Né? Eles têm uma função que se refere, uma diferença funcional no que se refere ao destino. Lembrem-se, o glicogênio hepático ele se quebra para liberar glicose para o sangue, enquanto que o glicogênio muscular ela se quebra para liberar glicose para o músculo, que está precisando exatamente naquele momento. Sendo assim, gente, a grande diferença entre um amido e a glicose está exatamente aonde? Nos pontos de ramificação. Enquanto que um amido ele tem pontos de ramificação entre 24 e 30 resíduos de glicose, o glicogênio tem ramificações entre 8 a 12 resíduos de glicose. Lembrar também que o amido ele é digerido pelas enzimas do nosso corpo. As amilases digerem o amido e as glicosidases digerem o glicogênio. Então, esses dois polissacarídeos eles são digeridos por nossas enzimas digestivas. Falando agora um pouco sobre as dextranas, né, que são polissacarídeos de bactérias, tá? Formado por resíduos de glicose ligados por ligação alfa-1,3, alfa-1,6. Então vejam que aqui a diferença, tá certo? As dextranas, elas se ligam entre alfa-1,3 e alfa-1,6, diferentemente do amido e do glicogênio, que se ligam de alfa-1,4 a alfa-1,6, tá? Esses polissacarídeos formam moléculas adesivas que facilitam a fixação das bactérias nos tecidos, como, por exemplo, encontram-se muitas dextranas em bactérias que provocam a cárie. Então, ela libera isso aí para poder aumentar a fixação dessas bactérias no tecido do dente. E estruturalmente, o que nós vamos observar é basicamente isso. As ligações alfa-1,3 e as ligações alfa-1,6, o que dá a ele uma configuração estrutural muito diferente do que nós vimos do amido e do glicogênio. Falando agora sobre a celulose, lembrem-se, a celulose, a grande característica é que eles são beta-1,4 ligantes. A ligação beta-1,4, ela tem uma disposição linear, diferente das ligações alfa-1,4, que são angulares, tende a formar ângulos. A ligação beta-1,4 ela é mais linear. E essa disposição linear de resíduos de glicose, porque a celulose também é formada por glicose, por resíduos de glicose, dá a ele o quê? A possibilidade de ligações pontos de hidrogênio. São essas ligações pontos de hidrogênio com essas ligações beta-1,4 que dá à celulose uma característica muito interessante de formação de fibras longas. E essas fibras, na realidade, elas vão se acomodando, elas vão, digamos assim, sendo depositadas e tem uma capacidade, uma força mecânica muito grande, o que dá a ela uma grande importância estrutural. Então, nos vegetais, a celulose ela tem esse caráter estrutural e isso se deve muitas vezes à presença dessa ligação beta-1,4, tá?
E um pouco semelhante à celulose, nós temos também o que, hein? A quitina. A quitina, olha só, elas também são o que, hein? Ó, elas são beta-1,4 ligantes, né? Mas a grande diferença entre a celulose e a quitina, né, é que eles são formados por unidades de monossacarídeos diferentes. Enquanto que a celulose ela é formada por glicose, tá? A quitina é formada por uma hexose, olha só, nitrogenada. Uma hexose, olha só, hexose nitrogenada. Ou seja, um hexose que possui nitrogênio. Além disso, ele ainda possui o que, hein? Acetil. Então, o nome desse monossacarídeo, olha só, é glicosamina. Por que a glicosamina? Porque ela vem da glicose e foi aminada, tá certo? No carbono 2. Ao invés de ter a hidroxila aqui, eu tenho uma amina. Sendo que ela também tem um quê? Um acetil. Então ela é chamada de N-acetil, olha só, glicosamina. Eu estou detalhando isso porque isso aqui será importante na videoaula de carboidratos complexos 2, tá certo? Então, a quitina ela é formada por uma cadeia de hexoses nitrogenadas, basicamente um N-acetilglicosamina, e eles são o que, hein, gente? Beta-ligantes. Por causa disso, eles tendem a formar igualmente a celulose fibras longas, e essas fibras longas dão à quitina, tá certo? Uma importância estrutural muito grande. É por isso que eles estão muito presentes no exoesqueleto, tá certo? Dos insetos ou também na parede celular dos fungos. Lembre-se que a quitina também faz parte da parede celular dos fungos, tendo função o que, hein, gente? Estrutural. Resumidamente, o que é que nós vamos ver então? Eu falei para vocês sobre o amido, olha só, falei para vocês sobre o glicogênio, falei para vocês sobre as dextranas, falei para vocês sobre a celulose. Vamos lá. O que é que elas têm em comum? Todas elas são homopolissacarídeos formadas por glicose. Qual é a grande diferença? O amido ele é alfa-1,4 ligante e alfa-1,6 ligante. E o glicogênio também possui alfa-1,4 ligantes e alfa-1,6 ligantes. E a diferença está exatamente nos pontos de quê? De ramificação. Onde no glicogênio os pontos de ramificação são bem menores do que do amido, o que dá a ele uma capacidade de ser uma estrutura muito mais ramificada. Tá certo? As dextranas, o que é que eles são? São alfa-1,3 ligantes e alfa-1,6 ligantes. Tá certo? Então, apesar de serem formadas por glicose, elas se diferenciam do amido do glicogênio porque o tipo de ligação glicosídica é diferente. E a celulose? A celulose ela é beta-1,4 ligante, o que dá a ela uma característica também completamente diferente. Ela tem uma estrutura linear que dá a ela uma capacidade de formação de fibras longas e ter função assim estrutural. Lembrem-se, essas duas têm função estrutural e esses dois aqui têm função de reserva energética. Sendo que está faltando um. Quem é? A quitina. Lembrem-se, a quitina é a mais diferente de todas porque é formada por hexoses, o que, hein? Nitrogenadas. Lembrem-se, o N-acetilglicosamina. N-acetil, olha só, glicosamina. Ou seja, é como se fosse uma glicose aminada com a presença do N-acetil. E a grande diferença é que eles são beta-1,4 ligantes. Tá ok? Gente, essa era essa videoaula para carboidratos complexos 1. Obrigado e até a próxima.